Olá, a aula de hoje é uma aula extremamente importante para os nossos estudos. Nós vamos falar dos quantificadores. Antes de começarmos a estudar os quantificadores, esse assunto ele está em qualquer edital de qualquer prova de concurso militar. Você tem que primeiro saber a diferença de um substantivo contável para um substantivo incontável. O que é um substantivo incontável? O que é um substantivo contável? Existem substantivos que eles podem ser contável numa língua e incontável em outra? Sim. Então vamos lá. Primeira coluna aqui comigo. Substantivo contável. Quando alguém te perguntar o que é um substantivo contável, você vai responder: são aqueles substantivos que têm a forma do plural. Carro, car. Carros, cars. Book, books. Chair, chairs. Box, boxes e etc. O substantivo contável tem essa característica. Ele tem a forma do plural. Você consegue formar na sua mente uma imagem dele no plural. Se eu disser para você que eu comprei 2 livros, você consegue imaginar na sua cabeça 2 livros, sem entrar em muito detalhe. Se eu te falar que a mesa de jantar da minha casa tem 6 cadeiras, 6 chairs, você também consegue imaginar uma mesa com 6 cadeiras. Há uma unanimidade das pessoas, todo mundo pensa igual. São as características dos substantivos contáveis. Já os substantivos incontáveis, essa coluna aí, essa segunda coluna, eles são o contrário do contável. Então, ele não tem a forma do plural. Então, money, dinheiro, dinheiros. Como é que... Estranho, né? Ele não tem a forma do plural. Air, ar, é, sei lá, contar o ar, não dá. Você vê? Fica difícil. Água, water, meat, carne, salt, sal. Então, o substantivo incontável, ele não tem a forma do plural. Você não consegue formar na sua mente uma imagem dele no plural. Suponhamos que eu falo assim: estou com muitos dinheiros no meu bolso. Qual a quantidade de dinheiro que eu tenho no meu bolso? Você não sabe, você não consegue formar na sua cabeça. O contrário do contável, né? Comprei 2 livros, você consegue ter essa imagem na sua cabeça. Aí você fala assim: mas o professor, eu não consigo saber quanto de dinheiro o senhor tem. Quanto é que o senhor tem na carteira aí? Ah, eu tenho aqui no meu bolso R$ 50. Aí você pode pensar assim: poxa, mas R$ 50 é muito? Então, é uma terceira característica do incontável, tá vendo? Não há uma unanimidade entre as pessoas. O que é R$ 50 é muito para uma pessoa, pode não ser muito para outra. Conseguiram entender? Então, repetindo, antes da gente passar para a terceira coluna. O substantivo contável, ele tem a forma do plural, você consegue formar na sua mente uma imagem dele no plural e há unanimidade entre as pessoas. Todo mundo consegue pensar igual. O incontável é o contrário do contável. Não tem a forma do plural, você não consegue formar na sua mente uma imagem dele no plural e não há unanimidade entre as pessoas. Como eu disse, R$ 50 pode ser muito para uns e pouco, quase nada para outros. A terceira coluna que costuma dar problema. Essas palavras aí, elas são consideradas, em inglês, substantivos incontáveis. Então, elas não têm a forma do plural. Mas na língua portuguesa, elas são consideradas contáveis. Então, para nós, a língua portuguesa, ela tem plural. O que você vai fazer? Você vai sempre considerá-la como substantivo incontável. Então, assim, ela nunca vai ter plural. Se você for usar, por exemplo, o verbo to be, você vai usar o is. Os quantificadores que veremos a seguir, então você vai usar os quantificadores de substantivo incontável. Ele é considerado, então, incontável na língua inglesa. São elas, algumas delas, né? Baggage, luggage, bagagem. Information, informação. Trouble, problema. News, notícia. Furniture, móveis. Bread, pão. Homework, dever de casa.
Housework, tarefas domésticas. Advice, conselho. Então, são algumas palavras que são consideradas incontáveis na língua inglesa, mas contáveis na língua portuguesa. Vamos agora aos quantificadores. Much and many. Os dois primeiros aí. Much significa muito ou muita, usado na negativa e na interrogativa para os substantivos incontáveis. Se significa muito ou muita, já sei que é para substantivo incontável. Eu já sei que são para os substantivos que ficam sempre no singular. Então, por exemplo, water, água, é um substantivo incontável. É uma negação. Por isso, o uso do much. There isn't much water in the refrigerator. Não há muita água na geladeira. Beer, cerveja. Também líquido, substantivo incontável. É uma pergunta, por isso o uso do much. Você já percebeu, então, que faltou a afirmativa, né? Daqui a pouco comentaremos qual que você usa na afirmativa. O many. Many significa muitos e muitas. Então, se é plural, é para substantivo contável. E ele pode ser usado nas três declarações: interrogativa, afirmativa e negativa. Dei só um exemplo aqui de afirmativa e interrogativa, mas ele também pode ser usado na negativa, tá? Ela tem muitas amigas. Então, amigas é plural, não é? Por isso, o uso do many, substantivo contável. Are there many opera houses in London? Então, casas de ópera. Plural. Opera houses, casas de ópera. Plural, pergunta, uso do many. Tá? Se fosse afirmativo, estivesse afirmando para você que há muitas casas de ópera em Londres. Então seria: There are many opera houses in London. Right? Let's go ahead. Vamos em frente. O few e o little. O few significa poucos, poucas. Então você já tem que ficar atento. Opa! Poucos e poucas, é plural, então só posso usar para substantivos contáveis. Ele pode ser usado para perguntar, para afirmar e para negar. A única exigência é que ele tem que ser um substantivo contável, tá? O few, ele tem uma conotação negativa. Few teenagers in the village could read. Poucos adolescentes na vila conseguiam, né, tinham habilidade para ler. Unfortunately, infelizmente, he had few friends. Ele tinha poucos amigos. Little é o singular do few, pouco e pouca. Também é usado para declarações afirmativas, interrogativas e negativas. Como ele é singular, para substantivos incontáveis. Ele também tem conotação negativa. Sarah ate little food. Sarah comeu pouca comida. It's little use in trying to change her mind. Então, não vale a pena. Ou uma tradução mais literal para forçar o little, significar pouco, né? É de pouco uso, pouco provável tentá-la fazer mudar de ideia. Já falamos do few e do little, mas também existe o a few e o a little. A few significa alguns, algumas, né, uns poucos, umas poucas. Ele já tem conotação afirmativa. A conotação do a few é afirmativa. Exemplo: Slowly, a few children began coming to school. Vagarosamente, algumas crianças começaram a voltar para a escola. Isso é positivo. A little significa algum ou alguma. Também tem conotação afirmativa. Could you possibly give me a little help? Você podia me dar uma ajudinha, né? Um pouco de ajuda, alguma ajuda? Yes, I could. Sim, eu poderia. Seria a resposta afirmativa, né? Pessoal, a lot of e lots of significa muitos, muito, muita, muitos ou muitas. Ele pode ser tanto singular quanto plural. Então, tanto para substantivos contáveis quanto incontáveis. Mas ele só pode ser usado na afirmativa.
Repetindo, tanto faz. O substantivo pode estar no singular ou no plural. Pode ser contável ou incontável. Mas só em declarações afirmativas. Tom drank a lot of wine. Tom bebeu muito vinho. Estou afirmando isso. Se fosse negativa, aí seria o much. Tom didn't drink much wine. Tá? Então você acabou de ver comigo lá que o much é para negar e perguntar. Para afirmar, eu uso a lot of ou lots of. Segundo exemplo. They bought a lot of toys for the kids. Então, toys. Toys é brinquedos. Substantivo contável. Tudo bem. Posso usar a lot of também. Ou lots of. O for. Very and to. Very significa muito ou muita. To significa demais. Ambos usados antes de adjetivos e advérbios. She's very happy today. Ela está muito feliz hoje. The traffic is moving very slowly today. O trânsito está andando muito vagaroso hoje. Aí olha só o próximo exemplo. She's too happy today. Muito parecido com o anterior. Eu troquei o very pelo to. Aí depende da intensidade que você quer dar. Ela está muito feliz hoje. Aconteceu alguma coisa que a deixou feliz. Agora ela passou num concurso e viu o nome dela na lista de aprovados. Ah, ela está feliz demais. Está aí, né? Radiando felicidade. Então ela está too happy. Então depende da intensidade. Você vai usar o very ou to. Tom's shoes are too big for him. Os sapatos do Tom são grandes demais para ele. Então o pé dele fica solto dentro do sapato. Então tá grande demais. 5. How many e how much. How many significa quantos ou quantas. Se é plural, é para substantivos contáveis. How many cars does Tina have? Quantos carros a Tina tem? Então, cars é plural, how many. How much é quanto ou quanta. É o singular do how many, usado para os incontáveis. How much money did you spend? Quanto de dinheiro? Qual a quantidade de dinheiro que você gastou? O how much, mais o verbo to be, é usado quando queremos saber o preço de alguma coisa. Se for singular, how much is. Se for plural, how much are. How much is this pen? Quanto custa essa caneta? Essa caneta é singular, how much is. How much are the glasses? Quanto custam os óculos? Óculos, glasses, em inglês é considerado plural. How much are. O plenty of, muito, muita, muitos, muitas. Então, se é singular e plural, né, gente? A gente já pode inferir o quê? Que ele é usado tanto para os substantivos contáveis quanto incontáveis. I don't have, exemplo, I don't have plenty of money with me here. Eu não tenho muito dinheiro comigo aqui. 6. He had plenty of opportunities. Ele teve muitas oportunidades. Então, money, incontável, posso usar o plenty of. Opportunities, contável, posso usar o plenty of. 7. Several. Diversos, diversas, muitos e muitas. Usado antes de substantivos contáveis, já que é plural, né? I had lived 2 doors away from this family for several years. A tradução literal. Eu morei 2 portas depois dessa família por diversos anos. Não ficou legal a tradução, né? Então você poderia falar, eu fui vizinho dessa família por 2 anos. Então, for several years. Então, years, anos, plural, several antes dele. And so, que significa tão, tanto, tanta. Ele intensifica um adjetivo, um advérbio. Por exemplo, she was so beautiful at the party that everybody looked at her. Então, ela estava tão bonita na festa que todo mundo olhou para ela. Então, esse né, so beautiful. Então, ela estava bonita mesmo. Esse so está intensificando o adjetivo beautiful. Next example. Próximo exemplo. There were so many cars in the street that I gave up going downtown by car.
Havia so many. Então, eu estou intensificando o many aí. Havia muitos carros, havia tantos carros na rua que eu desisti de ir ao centro da cidade de carro. I don't have so much money with me here to buy this suit. Eu não tenho tanto dinheiro comigo aqui para comprar esse suit. Aí pode ser terno. O so much, intensificando aí o so intensificando o much. O much foi usado aí por causa do money, que é um substantivo incontável. Alright?